Então, pessoal, hoje é o dia dos irmãos Neto aqui no canal. Não sei qual vídeo que vai sair primeiro. Este aqui eu estou falando do Felipe Neto. Já fiz um também falando sobre o Lucas Neto, né? Não sei qual que vai sair primeiro. E esse aqui não é exatamente sobre o Felipe Neto, mas é um ponto que ele repercutiu ontem à noite, dia 6 de agosto. Estou gravando isso aqui no dia 7. Portanto, a respeito da questão da taxação das medalhas e tudo mais, que é um assunto que eu já tratei aqui no canal, que está muito em alta, inclusive, aí até o Nicolas Ferreira, se eu não me engano, falou que vai propor um projeto de lei, ou já propôs um projeto de lei isentando os prêmios de atletas aí de terem o recolhimento do imposto de renda e tudo mais. E bem, Felipe Neto, né, saiu em defesa dos impostos, é claro, não dos atletas, em cima dos impostos, né? Pois é, até atacando aqui os, entre aspas, neoliberais. Como é que o discurso do cara mudou realmente, né? Obviamente, a Receita Federal defendeu a taxação olímpica aí, né, a taxação dos prêmios, não, né, seria diferente aí e tudo mais, né, e a grande mídia tá se juntando, fazendo coro ao Felipe Neto, defendendo isso também, e falando que, olha, na época do Bolsonaro também teve isso, né, então o roubo tá autorizado, pode continuar roubando, se roubou no passado, que continue roubando dos atletas, né. Vamos conversar sobre isso, sobre a repercussão do caso e como tem gente defendendo o Estado nessa história. É impressionante. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Começando aqui com os argumentos da Receita Federal. Primeiro, tomaram até uma checagem lá no Twitter, aí fizeram uma nota melhor para esclarecer o negócio, porque realmente ficou muito ambíguo o que eles falaram lá, né? Mas esclareceram que as medalhas em si não são tributadas, eu já falei disso aqui também, todo mundo já sabe, tá careca de saber. A medalha não vale grandes coisas aí, ela tem 6 gramas de prata só, não é o ponto. O prêmio em si físico não é o ponto é a moça lá, a Rebeca, né, ganhou 800 mil, sei lá, putz, cara, é uma grana violenta que ela vai ter que pagar de imposto de renda. Esse é o grande fator da história, né? Mas aí, então, a Receita Federal falou aqui, né, que não, tem que tributar mesmo, porque está previsto aí e tudo mais, né? Tem a previsão, isso para todos os trabalhadores brasileiros, então todo mundo é roubado da mesma forma, é assaltado da mesma forma, é a isonomia no roubo aí, né? Então a Receita não pode dispensar o pagamento, isso aqui, ok, quem vai determinar isso é o Congresso Nacional, né? Mas já tem pessoas se posicionando contra isso, inclusive o próprio Felipe Neto, né? Então, o pessoal aqui ficou falando que a fake news da direita, que o Fernando Haddad que tá roubando dinheiro, tributando, taxando as pessoas aí, não é verdade, né? Porque isso já tinha antes. Não, ninguém falou que foi o Haddad que instituiu isso, nem que foi o governo Lula. As pessoas só afirmaram que os atletas vão ser taxados. Isso é factual, isso é verdade. E aí, o que fazem para argumentar contra isso, né? Trouxeram aqui o fato de que há pelo menos 50 anos existe essa taxação olímpica aí, né? E esse valor arrecadado, entre aspas, lá nas Olimpíadas de Tóquio, na época do Bolsonaro, foi de R$ 1.200.000, né? Então, é aquele argumento, antes estava roubando, tem que continuar roubando também, não pode parar não. Estava certo lá, roubar, continua certo agora, né? É o argumento da grande mídia. Quando, na verdade, nós estamos diante de um fenômeno que nada mais é do que uma percepção popular a respeito dos tributos. E eu falei isso lá na época dos memes do Tachad, que era algo que talvez seja irreversível. As pessoas perceberam de forma clara que imposto é roubo. As pessoas estão questionando isso de forma evidente. Então, sempre que um tributo específico fica muito evidente, tem um holofote em cima dele, como é esse caso aqui das Olimpíadas, por conta do contexto das Olimpíadas, das premiações e tudo mais, o debate volta à tona. Nós estamos nessa época aqui, né? Lá em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, né? Esse debate não estava tão em voga, já havia também, mas hoje
ele é mais generalizado na população brasileira. Não é só o pessoal que tem um pensamento mais liberal, nem nada disso. É algo bastante generalizado, né? E aí, falando, obviamente, em liberais, né? A gente chega aqui no papo do Felipe Neto, né? A citação dele é neoliberal, né? Citando o que um neoliberal diria, né? Este país não investe em esporte, né? O mesmo neoliberal. Olha que absurdo cobrar imposto de atleta rico, né? Aí os caras acreditam em Brasil Paralelo e ficam assim citando, né? Brasil Paralelo, né? Primeiro, quem que são os liberais que falam isso aqui, né? Um liberal que diz que o Brasil não investe em esporte. Eu nunca vi nenhum liberal reclamando disso aqui, né? Uma coisa assim bastante curiosa. Que liberal que vai, no caso aqui, este país, Felipe Neto deve estar falando do Estado brasileiro, né? Que liberal que vai pedir isso? O Estado investindo em esporte? Não, o liberal quer que o Estado saia de tudo, do esporte, da educação, da saúde, para a coisa funcionar melhor, né? E que liberal que falou isso aqui, né? Que, nossa, atleta rico, imposto de atleta rico, mas como assim, cara? Os atletas brasileiros são ricos? É isso que ele tá falando aqui e tudo mais, né? Enfim, ela falou, ele citou aqui a Rebeca Andrade, né, dizendo aqui e tudo mais. Caramba, esse pessoal socialista tem uma inveja do caramba. Engraçado que o cara é podre de rico e ainda fica nessa, né? Um argumento de bosta dele, como é padrão, como é típico dele, inclusive, né? Ele fez uma série de postagens a esse respeito, né? Esse tweet especificamente, o Rafael Lima fez questão de refutar ali no Twitter dele próprio e tudo mais, né? Ele fez isso aqui hoje, inclusive. Ele postou um print, será que ele tá bloqueado pelo Felipe Neto? Né? Eu não duvidaria nada disso aí não, né? Então ele cita alguns pontos, vale a pena ler depois lá no Twitter do Rafael Lima. Se você não segue ele, siga-o também. Me siga também, tá? Essência Quinte, lá no Twitter, que eu faço uns comentários lá, uma coisa diferente do que aqui no YouTube, né? Mas então, ele falou aqui, o Felipe Neto vem com aqueles argumentos maravilhosos, né? Atletas pagam imposto de renda no mundo quase todo, né? Rebeca vai pagar 27,5% na premiação financeira. Medalhas não, né? Que maravilha, né? Medalhas não, como se valesse alguma coisa, né? Sabe quanto a Simone Biles vai pagar nos Estados Unidos na grana e nas medalhas? 37%, né? E cadê o escândalo? O país que todos esses neoliberais amam, cobrando 37% de taxa da Simone, né? Ou seja, se o pessoal é roubado em outro país, beleza, pode ser roubado aqui também, né? Como se os liberais defendessem tudo o que os Estados Unidos fazem, né? Como se liberais defendessem intervenção em outros países, como os Estados Unidos fazem com frequência, né? Obviamente isso aí não é pauta do liberal. Liberal não é se os Estados Unidos fazem, tá certo. Não, depende. Tem ótimos modelos a serem seguidos lá, mas aqui é o argumento de bosta de sempre do Felipe Neto, nada de novo no front, né? E aí aquela história também, né? Ah, se na favela vizinha o miliciano cobra 37% de arrego dos comerciantes, qual o problema da gente pagar 27,5% aqui na nossa favela, né? Tá certíssimo. Tem que cobrar, tem que extorquir mesmo, né? Tá extorquindo pouco aí, tem que copiar a favela do lado, né? Porque imposto é roubo no final das contas, não é isso? O que o Estado fez para merecer 27,5% do talento, do empenho, da dedicação dos atletas olímpicos, né? Isso aqui é um ultraje, basicamente, né? E aí, é claro que ele vem pro papo político, né? Que políticos de extrema direita manipulam a questão imposto para enganar vocês, né? Impostos são cobrados em quase todos os países. E se alguém ganha muito, tem que pagar mais. Se isentam o medalhista, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. E até onde vai? Tem que isentar mesmo, meu amigo, isentar todo mundo. Por que o jogador que recebe 2 milhões por mês tem que pagar alguma coisa para o governo? O que o governo está fazendo para merecer esse dinheiro? O governo está entrando em campo no lugar dele, está fazendo a diferença que ele faz, está agregando valor para o clube em que ele joga, né? É uma ideia completamente imbecil de que, na verdade, tem que pagar imposto porque sim, porque é digno, porque é belo e moral, né? E aí ele fala, tem que isentar pobre e mudar o método de taxação sobre consumo, mas aí é outro papo, né? Isentar pobre, já vi que ele não gosta de um atleta olímpico específico aqui nessa história, né?
Mas, enfim, que o Felipe Neto vai seguir esse tipo de argumentação é um fato, que está evidente que ele está trabalhando em conjunto com a grande mídia para amenizar um pouco o impacto dessa taxação específica. É algo bastante claro também. Volto a dizer, é um fenômeno que se tornou mais forte com os memes do Taxade, e eu falei na época, toda vez que tiver um papo de tributação, vai voltar isso aí à tona, e tá voltando. É importante, é o deslocamento da janela de Overton pro lado certo, pro lado libertário dessa história aí, né? Tem que questionar os impostos mesmo, né? E é bom que a gente separa o joio do trigo. A gente vê quem defende a liberdade, quem defende o dinheiro no bolso das pessoas e quem defende o Estado. Quem está a favor do Estado? Felipe Neto, a Folha de São Paulo e tantos outros aí, né? E o Felipe, o pavão misterioso aqui, né? No Twitter também, trouxe um vídeo antigo do Felipe Neto, aquele Felipe Neto do Ray-Ban lá de trás, né? Quando ele começou, que é outra pessoa, é outro ser humano, que criticava o Lula, criticava o Estado, né? E tinha aí posições que seriam canceladas hoje e tudo mais. Um Felipe Neto que era divertido naquela época, eu gostava de ver, mas que ficou no passado. Não existe mais esse Felipe Neto. Não vou tocar o vídeo aqui porque ele deve ter isso no YouTube, vai dar copyright, sem dúvidas, né? Mas ele falando aqui, criticando impostos na época do governo PT, né? Quem te viu, quem te vê, né? Felipe Neto, uma baita de uma hipocrisia. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.